Atos, capítulo 14, versículos 1 ao 22. E hoje o tema é Fazendo um Bolo Missionário. Vocês não fazem ideia porque eu dei esse título, eu sei. Fazendo um Bolo Missionário. Atos 14, 1 ao 22. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, a qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta dos touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, a qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E, dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, Deus, pela tua misericórdia e pela tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo aplique a mensagem aos corações daqueles que aqui estão nessa noite, daqueles que posteriormente vão escutar a mensagem em outros meios. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de fazer a tua obra missionária aqui neste lugar, Senhor, sabendo os ingredientes necessários para esta obra missionária, e que nós possamos, como Paulo e Barnabé, Deus, adentrar terras virgens, Senhor, pregando o teu evangelho para a plantação e edificação do teu povo aqui nesse lugar, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo, Senhor, que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Quase todo mundo gosta de bolo. Acho que todo mundo aqui, talvez com exceção do Lucas, o meu filho, né, todo mundo aqui gosta de bolo. E para fazer bolo você precisa de farinha de trigo, precisa às vezes de ovos, precisa de fermento, por aí vai. É necessário ingredientes para fazer bolo. Eu não entendo muito de bolo, pelo menos de fazer bolo, eu sei comer bolo. Porém, todo bolo precisa de certos ingredientes. E a missão também. Para fazer a obra missionária do Senhor, são necessários certos ingredientes. Ingredientes que vão ter em toda a obra missionária. Se você pega aqui o contexto do texto, lá no capítulo 13, vai ver que é o envio
de Paulo e Barnabé, ali no versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 13, onde eles são enviados para a primeira viagem missionária, entre o ano 46 e o ano 48. O contexto, então, aqui é de uma obra missionária. E eles vão passando cidade após cidade, fazendo a obra do Senhor e plantando igrejas, indo para outras localidades, estabelecendo presbíteros nas localidades, porque essa é a maneira que o reino de Deus avança, através da plantação de igrejas locais e do estabelecimento dessas igrejas locais. E nós observamos, em todos esses locais, existiram 3 ingredientes, que eu chamo dos ingredientes do bolo missionário. Ingredientes que em toda a missão bíblica vai ocorrer. Pode ser que existam mais ingredientes em mais locais, mas pelo menos esses 3 sempre vão ter em uma obra missionária, em uma obra bíblica, para que a gente venha fazer um bolo missionário. O primeiro ingrediente é o alvo. Paulo e Barnabé tinham um alvo, não saíram a esmo sem alvo nenhum. Eles tinham um alvo. O segundo ingrediente que vai ter na obra missionária é aquele ingrediente que nós não queremos, que são as dificuldades. Vai haver dificuldades na extensão, na expansão do reino de Deus e na obra missionária. E o terceiro ingrediente, que eu acho que é o toque que Deus dá para que a gente não desista, são as recompensas da obra missionária. Então, toda a obra missionária, todo o bolo missionário que você for fazer, vai ter o alvo, vai ter dificuldades e vai ter recompensas. Vamos iniciar então pelo primeiro ingrediente, o alvo. Nos versos 3, 7, 13 e 15, vai ter estabelecido o alvo aqui, mas saiba uma coisa, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não sabe aonde você quer chegar, em qualquer área da sua vida, qualquer lugar vai servir para você. Quando nós iniciamos uma obra missionária, uma plantação de igreja, um crescimento de igreja, seja uma igreja pequena, uma igreja grande, se a liderança, os membros, se os irmãos, os missionários, os pastores não sabem aonde eles devem chegar, aonde Deus quer que eles cheguem para a obra missionária, para o avanço, qualquer lugar que eles estiverem ficarão satisfeitos. E isso é um perigo para a obra missionária. Porque quando nós não temos o alvo, não temos a farinha de trigo, o ingrediente que vai dar liga na obra missionária. E vemos aqui que Paulo e Barnabé têm um alvo. Existe uma falsa piedade, que é aquela questão, não, faz a obra e não tem objetivos, é com Deus. Isso não é verdade na obra missionária, isso não é verdade no Novo Testamento, isso não era verdade no Antigo Testamento. Moisés sai com o objetivo claro, não é? Quando sai do Egito. Não, vamos ficar andando. Ficaram andando porque foram desobedientes. O alvo estava lá. Então, o primeiro é o alvo. E qual é o primeiro alvo aqui de Paulo e Barnabé? O primeiro alvo é falar da graça e do evangelho. Da graça e do evangelho. Ali o verso 3 diz o seguinte: detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E o verso 7, e ali pregavam o quê? O evangelho. Então, o primeiro alvo de Paulo e Barnabé, quando saíram, foi falar ousadamente acerca do Senhor, da palavra da sua graça. Quando fala a palavra da graça, é o favor de Deus. E quando fala o evangelho, é o modo em que esse favor de Deus opera na vida das pessoas. A palavra da graça é o fato que Deus salva pecadores que não merecem. É graça, é favor, é imerecido. Deus nos salva, nós não merecemos. E o evangelho é o meio que Deus faz isso. Que meio? Porque Cristo foi morto pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então eles tinham um alvo. O alvo era ter uma pregação correta. Eu quero ir a um local, eu quero fazer uma missão e eu quero que essas pessoas possam encontrar a Deus. Logo, eu preciso ter uma mensagem correta. Uma mensagem de graça e do evangelho. Paulo e Barnabé vão ali e falando ousadamente acerca de quem? E aqui, vamos entrar naquele parêntese que nós precisamos entrar, que é o contexto social em que vivemos. A missão da igreja é falar ousadamente acerca do Senhor e dele. Não temos outra missão. Nós não vamos ganhar os corações das pessoas. Nós não vamos expandir o reino colocando uma ideologia que, por melhor que seja, ainda assim é humana. Nós vamos expandir o evangelho falando ousadamente acerca de quem? Do Senhor. Quem é o centro da pregação
da igreja? Quem é o centro do alvo de pregação da igreja? O Senhor. Eu tenho visto crentes que falam ousadamente de tudo, menos do Senhor. O alvo para fazer um bolo missionário, o primeiro aspecto desse alvo é falar da graça. A graça é o favor de Deus. Mostrar às pessoas que Deus as salva, apesar delas. Deus salva o ser humano, apesar do ser humano. Em detrimento do ser humano. Que faz uma força incrível para não ser salvo. E ainda assim Deus salva. E o Evangelho. E ali pregar o Evangelho. A boa notícia é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Por meio do seu sacrifício. Isso era o primeiro aspecto do alvo. Só que o alvo não é só um alvo de pregação. Envolve a pregação. Tem um aspecto também objetivo nisso. Que aí independe daquilo que pregamos. Nós temos a função de pregar. Mas a pregação tem um objetivo. Então o alvo tem um alvo. Que é levar os perdidos a Cristo. Versos 13 ao 15. Aqui eles começam a adorar Paulo, né, e Barnabé, e diz o texto no verso 13. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta dos touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, dessas coisas inúteis, ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Aqui tem um objetivo claro, para que essas pessoas perdidas se afastem dessas coisas inúteis, dessas vaidades. Eu vim aqui anunciar o Evangelho da graça para que vocês mudem as suas vidas. Quando nós vamos falar do bolo da missão, e o objetivo anual de nossa igreja é ser uma igreja que se firme e estabeleça, é levar os perdidos a Cristo. Nós temos um propósito. O propósito é que as pessoas a qual nós anunciamos, a qual nós falamos ousadamente, essas pessoas se convertam das vaidades delas, das inutilidades delas. Então, nós observamos que não existe como uma igreja progredir se os membros, e isso é incluído também a liderança, não tem um alvo específico, que é a pregação do Evangelho e a conversão das pessoas. Claro, cada localidade, a aplicação disso vai ser diferente. Cada localidade vai ter uma forma de chegar às pessoas. Mas o Evangelho é o mesmo. A pregação do Evangelho tem que ser centrada no mesmo Cristo. E o objetivo de que as pessoas se convertam tem que ser o mesmo. Como isso se dará? Dependendo da localidade, a aplicação, o Espírito Santo vai dar sabedoria a cada igreja para isso. Mas note que Paulo e Barnabé foram lá com o objetivo claro: levar aquelas pessoas a se afastar daquelas vaidades. O que demonstra também que eles acreditavam que aquelas pessoas não estavam no caminho de Deus. Hoje em dia, é politicamente incorreto você acreditar que quem não crê no Senhor não está nos caminhos de Deus. A gente fica falando, deixa que Deus julgue, deixa que isso, deixa... Eles tinham uma clara ideia aqui: essas pessoas estão em vaidade, em um caminho inútil, e precisam se converter ao Deus vivo. Então, quando nós vamos estabelecer o alvo, que é falar da graça e do Evangelho, quando nós vamos estabelecer essa verdade, também devemos estabelecer que fazemos isso para levar os perdidos a Cristo, para levar as pessoas a Cristo. Vamos abrir ali em 1 Timóteo 1,15. Então, primeiro ingrediente desse bolo missionário é o alvo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vou fechar um pouco a janela, com licença. A menos que seja um vento impetuoso, mas não é o caso, então a gente fecha. 1 Timóteo 1,15 diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Olha o alvo: que Cristo Jesus veio ao mundo para... dos quais eu sou o principal. Cristo, quando veio aqui,
na sua missão, eles tinham um alvo específico: salvar os pecadores. Então, nós como igreja local, quando vamos fazer esse bolo da missão, e é um bolo muito complexo, então não dá para fazer sozinho, todos têm que meter a mão na massa, nos ingredientes, para que esse bolo fique pronto. O primeiro ingrediente a ser colocado é um alvo. O que queremos aqui como igreja? Qual é o nosso objetivo como igreja? Por que estamos aqui como igreja? Estamos aqui como igreja para falar da graça de Deus, testemunhar da graça de Deus e pregar o evangelho da graça de Deus. Só que existe um segundo ingrediente, que é aquele ingrediente que é espinhoso, que por vezes nos desanima. O ingrediente que eu gostaria que não tivesse nesse bolo, mas ele está no bolo, que são as dificuldades. Dificuldades, elas caminham junto com a obra missionária, caminham junto com a plantação de uma igreja, caminham junto com o estabelecimento de uma igreja, né? Claro, aqui ninguém nunca passou dificuldade trabalhando na igreja, nunca teve isso, né? A gente sempre teve todas as facilidades, né? Nós nunca nos decepcionamos. Às vezes eu fico impressionado em alguém, não, porque eu estou meio chateado, né? Porque aconteceu algumas coisas na igreja, aí eu não quero mais saber de nada disso. Se eu for contar quanta coisa, quanta bordoada já levei nesses anos tentando servir o Senhor em igrejas, porque as dificuldades acontecem, é um ingrediente comum. O verso 2 vai mostrar aqui, verso 2 do 5, vai mostrar aqui o primeiro ingrediente da dificuldade, né? O primeiro aspecto da dificuldade: hostilidade. Verso 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Os judeus incrédulos, vai ter gente travestida de religioso que simplesmente não crê. Não crê. Incitaram e irritaram contra quem? Os irmãos, não é contra Deus, não se preocupa. Eles são sábios, não vão ir contra Jesus. Ele vai contra quem? Contra você, não tem como atingir Jesus. Na obra missionária, os falsos crentes, os judeus incrédulos, nesse contexto, nosso contexto, aqueles crentes chatos, que talvez nem crentes sejam, eles vão ir contra quem? Contra a gente, contra os irmãos. Eles incitaram contra os irmãos os ânimos dos descrentes, os ânimos dos gentios. E a expressão aqui, irritaram, cacou, né, é retribuir com mal, que significa que talvez alguns deles tenham sido abençoados por Paulo e Barnabé, e o que eles fizeram? Retribuíram com mal. Eu fiz isso, eu preguei, eu discipulei, eu ajudei, eu dei a mão, e eles fizeram o quê? Eles me retribuíram com o mal, hostilidade, oposição. O verso 5: e havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Aquilo cresceu, hostilidade. No bolo da obra missionária, nas dificuldades, esse ingrediente que nós não gostamos, haverá hostilidade contra a obra de Deus. Haverá pessoas que vão atrapalhar a obra de Deus, haverá pessoas que serão hostis. Tem aquele conto, né, que eu li no diário de John Wesley, e todo mundo conta diferente, eu vou contar como eu lembro, mas o fato é que ele estava andando a cavalo, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, já faz alguns dias que ninguém vem contra mim, será que eu ainda estou em teus caminhos? Nisso um fazendeiro joga uma pedra em sua cabeça, ele louva ao Senhor porque Deus deu um aviso que ele ainda estava nos caminhos, porque fazia tempo que não tinha hostilidade. Ele tá estranho esse negócio, né? Como diria o Tropa de Elite, o baiano, o morro está muito quieto, né? Tá tudo quieto, que isso? Aí foram lá e foram contra ele. Opa, ufa, estou nos caminhos. Haverá hostilidade. E mais, ali no verso 19, né, a gente observa essa hostilidade. E sobrevieram, porém, um judeu de Antioquia. Os caras saem de Antioquia, vai lá em Icônio, em Listra, né, cidade licaônica, vai lá atazanar Paulo, né, ali no verso 19. Uns judeus de Antioquia e Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. O que nós observamos? Que aqueles que praticam hostilidade vão se esforçar para isso. Na dificuldade da obra missionária, esse ingrediente, as pessoas que vão se opor à obra missionária, por vezes, vão se esforçar para isso.
que a gente possa ter mais esforço do que elas para pregar o evangelho e para fazer esse bolo crescer. Um outro aspecto das dificuldades é que haverá um choque cultural. O verso 11 e 13. Aqui no verso 10, Paulo curou uma pessoa ali, uma pessoa que tinha dificuldade de andar, e as multidões viram aquilo, só que as multidões eram pagãs, elas não tinham noção de Deus único, como nós temos. E o que ocorreu? E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós, e chamavam Júpiter e Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Temos aqui uma grande dificuldade, eles não entenderam o que ocorreu. Pregou o evangelho, curou uma pessoa, e o que eles fizeram? Ao invés de abandonar os ídolos, eles pegaram e criaram outros ídolos, no caso Paulo e Barnabé. Aqui é um choque cultural. É preciso mudar, quando você vai pregar o evangelho, a cosmovisão, o alicerce do próprio ser da pessoa. Isso vai ter choque cultural. Quando você prega o evangelho, fala do Senhor e mostra que a vida dele tem que ser alicerçada agora na rocha, você está dizendo que tudo, ou quase tudo que ele crê, a forma que ele vê o mundo está errada. Isso vai gerar um choque cultural, isso pode gerar hostilidade, como depois de fato gerou. O que ocorreu aqui é que eles não entenderam, e eles tentaram adaptar o evangelho à sua forma de viver. E cabe à igreja a não permitir que isso ocorra. Vai haver choque cultural, vai haver choque cultural. Você tem adolescentes, jovens cada vez mais sexualizados, a pregação do evangelho vai gerar um choque cultural, mas todo mundo faz isso. É um choque cultural, mas não é assim que o evangelho ensina. Você vai ver que no mundo atual, na questão da homossexualidade, que já é vista como algo que não é mais moralmente errado, nós temos uma pregação que isso é moralmente errado. Isso é um choque cultural. Isso é um choque cultural. A nossa pregação do evangelho, ela vai colocar como empecilhos às vezes. Não porque Deus colocou empecilhos, mas porque o mundo enxerga tudo de forma tão errada, que eles vão ver isso e pode ser um empecilho para que eles se convertam, ou para que eles recebam o Senhor em arrependimento e fé, porque isso é o choque cultural, vai tocar na ferida. Agora você, veja bem aí, coitado aqui do sacerdote de Júpiter, a gente tem que se colocar no lugar dele. O cara estudou para aquilo, o cara aprendeu aquilo, o cara vive disso. Se ele chegar à conclusão que Paulo e Barnabé estão certos, o que ele tem que fazer? Abandonar a vida dele inteira. Isso é um grande choque cultural. Sem falar lá em Atos 18, 19, 20, quando ele está em Éfeso, o choque econômico, né? Porque se o pessoal se converte, para de comprar imagens, se para de comprar imagem, param de vender imagens, e se a cidade é mantida com venda de imagem, o que acontece então? O sindicato dos fabricantes de imagem foram lá e queriam matar Paulo. O evangelho vai haver um choque cultural. Se você pregou o evangelho para as pessoas e elas se converterem e não houve choque cultural, tem alguma coisa muito errada. Por quê? Porque elas não viviam o evangelho. É necessário haver um choque cultural, né? A cultura, por vezes, está errada, ela tem que ser modificada. Quando nós chegamos aqui, havia aspectos na cultura da nossa igreja local, no início, que estavam errados. E houve o quê? Um choque. É absolutamente desagradável, mas era preciso que se moldasse ao evangelho. Então, ao pregar o evangelho, a nossa pregação vai contrariar crenças e modo de vida das pessoas. Agora, existe uma diferença entre o evangelho ofender e você usar o evangelho para ofender as pessoas. Existe uma diferença muito grande. Se o evangelho ofender as pessoas e você pregou ele com amor, com graça, misericórdia, esperando que Deus convertesse e chamasse as pessoas, é uma coisa. Você fez aquilo que tinha que fazer. Se você usa o evangelho para ofender as pessoas, é algo bem diferente. Há formas e formas de tratar o pecado, há formas e formas de falar com pecadores, há formas e formas de apresentar o evangelho. Tem gente que usa o evangelho para ofender as pessoas. Isso não pode ser feito. Você tem que usar o evangelho, pregar o evangelho, e se porventura o evangelho ofender as pessoas, deixe que se ofendam. Então, haverá um choque cultural. Todo avanço missionário há um choque cultural. William Carey teve isso quando foi para a Índia. William Carey, ele
ficou indignado com a cultura pagã indiana. Durante 8 anos, ninguém que se aproximava dele. Até que um dia ele pensou, mas por que não se aproxima de mim? Porque você parece um inglês. O que ele fez? Se vestiu como os indianos, que é a imitação de Cristo, exatamente o que Cristo fez. Cristo, quando veio aqui, apareceu todo-poderoso, se vestiu como nós. Há um choque cultural, e cabe à igreja ter sensibilidade. O que eu posso dialogar? Por exemplo, se a gente estivesse no Oriente, todas as irmãs estariam usando véu. Nossa cultura não é necessário. O que eu posso dialogar? O que eu não preciso dialogar? Há questões morais não há diálogo. Questões cerimoniais, questões culturais, sim. Então, há um choque cultural. Só que tem o alvo, tem as dificuldades que desanimam, a hostilidade, o choque cultural nos desanima muitas vezes, e tem as recompensas, porque Deus é misericordioso. Deus não nos recompensa somente no céu. Ele faz isso. Só que no nosso ministério, e eu posso dizer a minha esposa que quantas recompensas e cuidado de Deus nós vimos em nossas vidas, Deus também recompensa nesse bolo. Ele vai lá e dá aquele ingrediente que só Ele sabe fazer e joga recompensas, né, na nossa vida. São as recompensas desse bolo missionário. O verso 1 e o verso 21. Primeira recompensa, ver pessoas se entregando a Cristo. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu. O quê? Uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. O verso 21. E tendo anunciado, o que ele anunciou? O evangelho naquela cidade, e feito poucos ou muitos discípulos. Muitos discípulos voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aqui mostra que pessoas se converteram. Creu uma grande multidão. E aqui vai dizer no verso 21 que muitos discípulos. Existem 2 erros. 2 erros muito comuns. O primeiro erro, a numerolatria. Achar que um grande número de pessoas numa igreja significa que ela é saudável. O segundo erro é a numerofobia. Achar que pouco número de pessoas numa igreja quer dizer que ela é fiel. Por isso que ela é pequena. A gente, analisando o livro de Atos, observa uma coisa muito clara. Muito clara. O Senhor sempre teve o interesse de converter o maior número de pessoas. Uma igreja, nem toda igreja que cresce é saudável, mas toda igreja saudável cresce. Toda igreja saudável cresce. Uma recompensa que o Senhor dá na obra do Senhor é que aqueles que fazem obra veem as pessoas se entregando a Cristo. Vêm pessoas se rendendo a Cristo. Vêm pessoas indo a Cristo. Todo mundo gosta de ver o fruto do seu trabalho. Até Jesus ficou satisfeito ao ver o fruto do seu penoso trabalho. Todo mundo gosta. E o Senhor nos dá essa recompensa quando vemos pessoas se entregando a Cristo. A segunda aspecto da recompensa são as intervenções maravilhosas de Deus no meio da missão, no meio do trabalho. O verso 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Verso 8. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, a qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Aqui nós observamos que Paulo e Barnabé veem uma ação de Deus em outras pessoas. Deus abençoando outras pessoas. Aqui Deus curando outras pessoas, sinais, prodígios, e aqui um aleijado, um paralítico, uma pessoa que tinha problema nos pés, sendo curada. Quando nós vamos na obra missionária, nós vemos Deus agindo maravilhosamente. E a gente vê isso por curas, também por curas, mas por intervenções do Senhor. Deus intervém, Deus faz coisas na nossa vida, a vida da nossa igreja, que nós não acreditamos que Ele fez. Ele intervindo, Ele fazendo uma coisa grandiosa. O verso 19 e 20, Ele também faz coisas conosco. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Não me pergunta onde é que estava Barnabé, só porque foi Paulo, não faço ideia. Né?
Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Estava aí Barnabé. Uma coisa interessante aqui, Paulo foi apedrejado até a morte. As pessoas acharam que ele estava morto. E assim, judeu, aqui na Bíblia, tinha experiência em apedrejar. E achavam que Paulo estava morto. Eles saíram, os discípulos rodearam Paulo, o que ocorreu? Ele se levantou, sacudiu a poeira e foi para outra cidade, como se nada tivesse acontecido. Isso não é milagre? Isso é milagre. Se fosse hoje, já eu queria fazer um filme da Marvel com ele. Né? O que ocorreu com Paulo? Como ele fez isso? Alguns vão achar, nesse local aqui, no verso 20, que foi quando, verso 19 e 20, foi quando ele teve a visão lá do paraíso do terceiro céu, lá em 2 Coríntios 12, do 1 ao 4, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Alguns acham que foi aqui, outros acham que foi quando ele foi para a Arábia. O fato é que ocorreu aqui uma obra grandiosa de Deus na vida de Paulo. Quando você está trabalhando para fazer esse bolo missionário, Deus vai agir maravilhosamente na sua vida, na minha vida. Existem aqui alguns equívocos que nós devemos combater. O primeiro equívoco é a pregação antropocêntrica, focada no homem, mas o segundo equívoco é achar que Deus não se importa conosco. Se Deus não se importasse conosco, Paulo tinha morrido aqui. Existem dois equívocos, e geralmente a verdade está no meio. O mundo não gira em torno de você, verdade, mas também é verdade que você é alguém a qual Deus tem cuidado. Nós vemos intervenções de Deus na vida dos outros e na nossa vida. E o terceiro elemento aqui desse ingrediente, que é a recompensa, é ânimo renovado. Sabe quando o ânimo é renovado na obra do Senhor? Fazendo a obra do Senhor. O ânimo não é renovado quando nós nos afastamos da obra do Senhor. O ânimo não é renovado. A gente desaba. Mas quando nós estamos ocupados com a obra do Senhor, é na obra do Senhor que Ele vai renovar o nosso ânimo para a obra do Senhor. O verso 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Receba aí, promessa para a sua vida. Por muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. Agora, o que Paulo fez? Confirmando os ânimos dos discípulos. Episterizo, confirmando, é tornar forte. Nós precisamos de renovação de ânimo muitas vezes. Muitas vezes nossos ânimos estão abatidos. Nós estamos fracos, estamos cansados e desanimados. E outras pessoas vão renovar os nossos ânimos. Ele não confirmou o ânimo aqui de pessoas que não são crentes. Confirmando os ânimos de quem? Dos discípulos. A ideia de supercrente não desanima não existe. Não existe. Uma das recompensas que o Senhor nos dá é que o Senhor sempre renova as nossas forças por meio dos irmãos. É que nós achamos que é meio anime, que a gente está abatido e a gente ora e vem uma força do céu e por vezes o Senhor renova a nossa força quando nós estamos orando no nosso quarto, lendo a Bíblia, é verdade. Mas por vezes Ele renova a nossa força, o nosso ânimo por meio dos irmãos. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Hebreus está antes de Apocalipse, para quem tiver dificuldade de achar. E depois de Gênesis. Hebreus 10, 24, 25. Olha como é que o Senhor renova o nosso ânimo no meio da jornada. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Só precisa de estimulação quem não está estimulado. Estimularmos ao amor e às boas obras. Como que eu, então, considero uns aos outros e estimulo ao amor? Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos o pastor aos outros. O que diz o texto? Uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando daquele dia. Que é uma coisa interessante, agora eu vou falar em causa própria e também do Taveira também, que é ajudar a classe. O crente batista adora a assembleia, porque todo mundo tem um voto
para cada um, não importa quem, e adora o sacerdócio universal de todos os santos. Menos quando é para estimular o irmão. Aí é o trabalho de quem? Aí é o trabalho do pastor. Né? Ué, não é todo mundo sacerdote? Você não vota na Assembleia? Então tem uma pessoa um voto, a gente não se orgulha disso? Somos democráticos, congregacionais? Estimulando uns aos outros, admoestando uns aos outros. Como é que Deus vai confirmar o nosso ânimo? Uns aos outros. Ele faz isso no meio da jornada. Que nós possamos entender que Deus tem um grande bolo aqui. Um grande bolo missionário. E esse bolo, você que tem problema com lactose pode comer, você que é pré-diabético pode comer, não interessa. Você pode, só que você não é chamado só para comer o bolo. Deus quer que você faça o bolo, que você partilhe o bolo. E nesse bolo vai ter o alvo, um ingrediente fundamental, que dá liga. Só que Deus permitiu que nesse bolo tivesse um ingrediente que para mim é como se tem um bolo que tem uva passa. Para mim é isso. Né? Eu não gosto muito. São as dificuldades. Nesse bolo vai ter dificuldades. Mas quando você tem algo muito gostoso e tem ali uma coisa que você não gosta, o que você faz? Você deixa de comer? Não, vai comer. Você só passa por ela, você bota do lado. E vai ter a recompensa, que é o sabor do bolo. O sabor delicioso desse bolo. Que nós possamos, como igreja local, continuar a fazer esse bolo missionário. Né? Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino ao Senhor.